Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje vamos falar sobre um tema polêmico aqui. Quais são os sintomas do vírus do mosaico nas rosas do deserto? Como reconhecer uma planta que está contaminada com esse vírus? O que você pode fazer? Será que é perigoso ter uma rosa do deserto com vírus do mosaico em casa? Será que esse vírus vai se espalhar para suas demais plantas? Será que sua planta realmente está com vírus do mosaico ou é alguma outra coisa? Nós vamos esclarecer isso agora. E vamos ajudar esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, marque o sininho aí para ser sempre lembrado quando tivermos novos vídeos por aqui. Muito bem, hoje o tema é polêmico, vírus do mosaico. A gente sabe que a doença do mosaico, que é assim que é chamada a doença causada por esse vírus, ela está se espalhando cada vez mais pelas rosas do deserto. Há muitos produtores no Brasil que produzem, que cultivam, que vendem plantas contaminadas com o vírus do mosaico. Mas afinal, quais são os riscos? Será que você deve ter uma planta com vírus do mosaico em casa ou não? Primeiro vamos a algumas informações. O vírus do mosaico, ele não é apenas um vírus, tá? A doença do mosaico é conhecida no Brasil há séculos e há vários vírus que causam essa doença do mosaico. Há vários tipos de vírus do mosaico que atacam diferentes culturas, como o vírus do mosaico do tomateiro, do tabaco, do mamão. Por isso é importante a gente saber que não é apenas um mesmo vírus que vai causar essa doença nas plantas, incluindo nas rosas do deserto. E por conta disso entra um fator interessante nessa discussão. A única forma de ter 100% de certeza que a sua planta está com o vírus do mosaico é o exame laboratorial. Então é aquele exame que vai realmente identificar o vírus e atestar que a sua planta está contaminada. A questão é, como existem vários tipos diferentes de vírus, você leva a sua planta para fazer o exame do laboratório para detectar o vírus do mosaico em algum laboratório, alguma universidade, algum instituto de pesquisa do Brasil, você deve verificar se aquele exame é específico para um tipo de vírus ou se ele atende todo um espectro de vírus do mosaico. Porque se for para um tipo apenas, o exame pode dar um falso negativo. Você vai fazer um exame, mas aquele exame ele detecta um determinado vírus e sua planta tem um outro vírus do mosaico. Então, a depender do exame, nem sempre o exame vai fornecer também essa informação correta. Então é interessante conhecer a metodologia do exame, do local que você vai fazer esse exame nas plantas, para realmente conseguir identificar os vírus que estão contaminando aí elas. E, gente, outro problema também é que não existem ainda estudos específicos com rosas do deserto investigando essa questão do vírus do mosaico. Então ainda é um tema aí que está em aberto para os pesquisadores em geral aí no Brasil, inclusive eu mesmo, que tenho um plano de desenvolver pesquisas com isso em um futuro próximo para realmente fornecer respostas mais precisas sobre essa questão do vírus do mosaico na rosa do deserto, ao menos aqui no Brasil. Mas vamos lá, o que é que o vírus do mosaico causa nas rosas do deserto? Como reconhecer os sintomas que indicam ali que a sua planta está sendo contaminada, está contaminada com esse vírus do mosaico? Eu tenho uma planta aqui que não foi produzida por mim, tá? Eu recebo muitas plantas de diferentes produtores e essa planta eu recebi aqui há algum tempo e detectei que ela apresenta os sintomas clássicos de vírus do mosaico. É uma planta que ela está isolada, eu não deixo ela junto das demais, porque eu particularmente não tenho muito interesse em ter minhas plantas com vírus. Eu gosto das plantas com aspecto mais natural. É sabido que muitos produtores em outros países, inclusive, contaminam algumas variedades propositalmente com o vírus, porque o vírus, além de causar um efeito nas folhas, ele causa um efeito nas flores também. Muitas flores manifestam um caráter rajado diferenciado por causa da contaminação pelo vírus do mosaico. A gente sabe que tem produtores fora do Brasil que estão fazendo isso para produzir flores com características mais diferenciadas e estão aí realmente cultivando essas variedades contaminadas aí com o vírus do mosaico. Então vamos definitivamente tirar a dúvida de como você reconhecer uma planta que está com o vírus do mosaico. Tá? A primeira característica é a mais clássica, gente. É essa questão da folha com essas manchas aqui, olha só. A superfície da folha, ela tem umas manchas em um desenho, uma disposição de mosaico, a mancha amarela esbranquiçada. A folha fica com essas manchas na superfície superior, olha, parece um mosaico, daí o nome da doença do mosaico. Tá? Então o verde fica irregular, fica um verde mais pálido, com essas manchas irregulares na superfície da folha. Então esse aqui é o sintoma mais clássico de vírus do mosaico nas suas rosas do deserto. Realmente essa aqui eu não tenho dúvidas de que é uma planta
que tem a característica aí da doença do mosaico com toda certeza. Outro sintoma muito comum em plantas que têm o vírus do mosaico é essa questão da folha ela ser meio que deformada. Olha só como as folhas estão com a borda meio ondulada. Então as folhas ficam meio contorcidas, elas não ficam com um verde natural, um formato padrão natural da folha de uma rosa do deserto. Elas ficam meio que contorcidas, olha só. Então elas ficam realmente meio que deformadas, elas não ficam com aquele aspecto saudável da folha da rosa do deserto. Esse é um outro sintoma clássico da doença do mosaico. Muito se diz sobre manchas vermelhas na face abaxial das folhas, que é essa região de baixo das folhas. Mas você vai notar que aqui não tem, porque não é uma regra, gente. Às vezes, uma planta ela vai ter os sintomas aqui em cima, que são esses realmente são clássicos, mas nem sempre ela vai ter manchas avermelhadas aqui embaixo. Essas manchas avermelhadas, gente, elas vão seguir esse mesmo padrão de mosaico aqui em cima, elas não vão ser uniformes. Portanto, há muito diagnóstico errado aí, muita gente que acha que tem planta com vírus do mosaico e muitas vezes não tem. Muitas vezes sua planta está amarelando as folhas ali porque está com ácaros, por exemplo, ou está com alguma deficiência mineral. Quer ver um exemplo? Eu tenho essa planta aqui, olha só. A folha dela, quando ela é mais jovem, naturalmente ela é avermelhada embaixo. Tem muita gente, eu já vi muita gente com folhas assim nas suas plantas achando que sua planta tem a doença do mosaico. Mas não tem, gente. Olha só, a superfície dela é normal, as folhas estão saudáveis, só que ela está brotando aqui porque ela passou por uma poda recentemente. E ela tem a parte abaxial da folha vermelha. Muitas variedades de rosa deserto vai ter essa parte de baixo da folha vermelha. Isso aqui não é sintoma de mosaico, tá bom? Então não achem que você tem uma planta com o vírus do mosaico porque a parte de baixo da folha está vermelha. Essa vermelhidão na parte de baixo da folha da rosa deserto, ela pode ser natural da variedade, muitas variedades têm essa região avermelhada embaixo, mas pode ser também uma deficiência nutricional, como deficiência de fósforo ou potássio. Pode ser também ataque de ácaros, que muitas vezes causa um pouco de vermelhidão embaixo. Então você deve realmente analisar com calma e esse sintoma de vermelhidão embaixo da folha não é um sintoma seguro para você afirmar que a sua planta está com a doença do mosaico, tá bom? E agora você deve estar se perguntando, o que eu devo fazer com uma planta com vírus do mosaico? Olha só, existem diferentes linhas de pensamento. O que eu posso dizer é que existem 3 categorias de rosa deserto com relação ao vírus do mosaico. Tem aquelas que não manifestam sintoma algum, são assintomáticas, muitas variedades de obeso não manifestam sintomas, você nem toma conhecimento que ela tem vírus do mosaico. A Adenio arabicum também, geralmente ela é assintomática com o vírus do mosaico. Você tem uma outra situação, uma planta sintomática, mas que consegue se desenvolver ainda relativamente bem, consegue crescer, consegue produzir flores e muitos produtores têm vendido plantas assim, muita gente coleciona e não se incomoda. E a terceira situação são aquelas plantas que realmente ficam mais debilitadas, ficam fracas, ficam com as folhas mais deformadas, não conseguem produzir uma floração saudável, não conseguem crescer com saúde. Então existem essas 3 categorias aí de situações que você encontra nas rosas do deserto com relação ao vírus do mosaico. E, gente, é uma doença viral, tá? Não existe tratamento para vírus do mosaico, para doença do mosaico nessas plantas aqui. Você não vai encontrar um remedinho para você aplicar e curar a sua planta de vírus do mosaico. E é uma doença que é contagiosa, digamos assim, para as suas demais plantas. Existem vetores, tá? Se você, por exemplo, utilizar um instrumento cortante para fazer uma poda em uma planta como essa e não desinfetar adequadamente esse instrumento e fazer um corte em uma outra planta saudável, você vai contaminar essa outra planta com o vírus do mosaico. Isso aí é uma forma comum de disseminação quando as pessoas não tomam muito cuidado, quando elas usam o mesmo instrumento cortante em várias plantas diferentes. Se tiver uma ali contaminada, vai passar para as demais. Uma outra questão são as pragas. Muitas pragas elas contaminam, elas são vetores, elas levam o vírus da planta contaminada para as plantas saudáveis. Os ácaros, por exemplo, são uma delas, pulgões também. Então eles vão aqui, eles entram em contato com a seiva dessa planta contaminada, eventualmente eles vão para outra planta pela ação do vento, levado por animais, enfim, e acabam contaminando a outra planta com o vírus do mosaico. Então é assim que a doença do mosaico ela vai se disseminar pelas suas plantas. Muitas plantas vão manifestar os sintomas, mas vão se desenvolver bem, outras vão ser assintomáticas, outras vão ficar
mais debilitadas. Mas se você realmente tem uma planta com o vírus do mosaico, muito provavelmente, se essa planta está próxima das demais, as chances de disseminação do vírus nas suas demais plantas é bastante elevada. O que a gente sabe é que tem cada vez mais gente, tanto no Brasil como fora do Brasil, produzindo plantas, vendendo plantas com o vírus do mosaico, e tem também cada vez mais gente comprando e que não se importa com isso, tá? Eu particularmente não tenho muito interesse em ter as plantas com mosaico aqui no meu jardim, na minha coleção. Inclusive vocês devem estar percebendo que hoje eu estou em um local mais afastado aqui das minhas rosas do deserto, porque essa planta aqui ela estava isolada, tá? Então ela estava lá atrás, longe das minhas demais plantas. Trouxe aqui para fazer esse vídeo para vocês. Eu não tenho interesse em ter essa planta assim em contato com as minhas demais plantas. Muita gente descarta, muita gente queima, muita gente incinera, corta a planta, joga no lixo, tá? Eu vou me livrar dessa aqui, eu vou descartar essa planta, eu não vou ficar com ela, ela é um enxerto, tá? E tem esse vírus do mosaico, eu não quero, não tenho interesse em correr o risco que uma outra planta minha manifeste essa doença, tá? Então essa planta aqui, ela vai ser descartada. Então a escolha é sua, tá? Eu estou lhe passando as informações, tudo que o vírus do mosaico representa, o que ele pode causar, o que ele não pode causar, como reconhecer uma planta que tem vírus do mosaico. A escolha de cultivar uma planta assim vai ser sua, mas é importante destacar que é uma doença que está cada vez mais presente nas rosas do deserto, cada vez mais temos mais plantas contaminadas e é uma realidade. Eu procuro manter as minhas plantas mais saudáveis possíveis, eu nem gosto tanto de enxerto, inclusive, eu gosto mais das plantas de semente, tá? Então, como essa aqui é uma planta que está com as características bem fortes de mosaico, está com as folhas muito debilitadas, é uma planta que vai ser descartada. Eu não tenho interesse em passar o vírus para as minhas demais plantas. Já pensou uma planta daquele tamanho ali? Então, acabar ficando com as folhas deformadas, com o vírus. Então, não tenho esse interesse. É isso, gente. Essas são as informações que nós temos sobre o vírus do mosaico, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aí, à vontade, para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me siga também no Instagram, que estamos lá todos os dias postando fotos e dicas também sobre o cultivo de rosas do deserto. Até o próximo, um forte abraço, tchau, tchau!